combinar saberes e tecnologias de diferentes áreas do conhecimento para trazer mais saúde à população. Esta é a base da proposta do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, que funciona no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quem vai nos explicar melhor é Ricardo Valentim, coordenador do LAIS. Tudo bom, Roberto? Olá, Ricardo, bem-vindo aqui ao Cidadania. E conta então pra gente como surgiu essa proposta do LAIS. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, ele surge no ano de 2010, quando eu passo no concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes eu era professor do Instituto Federal, mas o meu doutoramento foi nessa área de automação hospitalar, que me permitiu me apaixonar por essa área de desenvolvimento de tecnologia pela área de saúde. Então, em 2010, nós fizemos um rascunho, logo quando eu chego ao UFRN, né, sobre a concepção de um laboratório que pudesse ter impacto na sociedade no desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Em 2010, nós apresentamos essa proposta no Hospital Universitário Onofre Lopes. Em 2011, nós fundamos um laboratório que é transdisciplinar. Ele integra muito bem, que é uma coisa difícil, as áreas das tecnologias com as áreas da saúde. Também as áreas da humana está muito ligada com esse mote da tecnologia com a saúde. E tudo junto, né? Eu vi no site de vocês, no vídeo, falando que é para fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Isso. Então, nós temos como missão principal desenvolver coisas, né? Ou seja, tecnologia que tem impacto social, que possa somar a vida das pessoas, né? Que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que mais motiva a gente é de desenvolver tecnologia para aquelas doenças que são mais negligenciadas, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença bastante severa e que causa muito sofrimento para as pessoas. Então, essas são uma das coisas que promove, assim, que motiva os pesquisadores do laboratório, de forma geral, a estarem desenvolvendo tecnologia e se debruçando sobre os problemas que estão sempre na fronteira do conhecimento, entre a saúde e a tecnologia. E nesse caso, por exemplo, que você citou da ELA, né, que nem é muito conhecida, né, o que vocês estão desenvolvendo? Eu vou falar um pouquinho antes, como é que a gente chegou na esclerose lateral amiotrófica. Então, logo quando a gente fundou o laboratório, no Hospital Onofre Lopes, nós tivemos dois desafios. Um foi desenvolver uma tecnologia para arquivar a imagem médica, que era um problema grande do hospital, e nesse meio permitiu que a gente fosse conhecendo os problemas que tinham no hospital. Então, a grande vantagem de ter um laboratório dentro de um hospital universitário é que o hospital passa a ser o laboratório também. Então, é o nosso espaço de desenvolvimento. A gente diz que nós não precisamos inventar uma pesquisa. As pesquisas, elas chegam sob demanda. E nesse período nós conhecemos um fisioterapeuta que trabalhava no hospital, o Jordan, e ele trouxe um problema para a gente que era sobre distúrbios de sono, né? Pessoas que tinham apneia do sono. E ele precisava monitorar esses pacientes enquanto eles estavam dormindo em casa. E ele relatou todo o problema, nós ficamos muito interessados sobre estudar esse tipo de monitorar pacientes em casa. E eu perguntei, Jordão, o que é que vocês fazem mais? Olha, eu faço parte da equipe de um médico chamado Mário Emílio, que é médico lá do hospital, tem doutorado nessa área de neurologia, e aí me fale mais o que é que vocês fazem lá. Ele disse, nós trabalhamos também com pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E eu não conhecia essa doença, e ele foi explicar o que era a esclerose lateral amiotrófica. Isso é uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios motores, e esse paciente ele vira um prisioneiro dentro do corpo. Eu disse, o que é isso? Toda a capacidade cognitiva dele fica preservada, ele sente calor, ele sente frio, ele sente os desejos, todas as vontades, compreende tudo que todo mundo está falando perto dele, mas ele não consegue, num determinado período da doença, de se comunicar, deglutir e vai perdendo a capacidade de respiração, de respiratória, o movimento dos olhos ficam restritos. Então, ele é um prisioneiro no corpo dele. Então, essa doença sensibilizou bastante a gente. Disse, não, a gente não vai querer trabalhar com a apneia do sono, porque o Sistema Único de Saúde e o sistema de saúde mesmo privado já tem várias ações para isso. A gente quer trabalhar com essa doença específica, que é uma doença severa e que a indústria farmacêutica e as pesquisas de forma geral se interessam, mas muito pouco por ela, porque a incidência é de 1 para 100 mil, ou seja, para cada 100 mil pessoas, uma pessoa vai ter esclerose lateral amiotrófica no mundo.
Então, não compensa, né? Então, existe pouco investimento em pesquisa para isso. Então, aí nós entramos nessa área e desenvolvemos um projeto chamado Manjo para ela, né? Porque os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eles vão perdendo a capacidade respiratória, além da fala e dos movimentos do músculo, eles vão perdendo a capacidade respiratória. E aí tem um estudo baseado em evidência científica, né, que mostra que quanto mais você monitora esse processo respiratório do paciente, ele tem uma qualidade de vida melhor. E uma das coisas que faz ele ter sofrimento por não estar respirando direito, né, eu tenho um problema de ventilação, é justamente que a família que está cuidando desse paciente conhece pouco o manuseio daquele ventilador mecânico. Então, nós desenvolvemos um equipamento que monitora o ventilador mecânico. Isso é a tese de doutorado de um aluno meu chamado de Antônio Igor, que é professor também pesquisador no Instituto Federal. E aí nós monitoramos esse equipamento e o equipamento ele se comunica com os cuidadores, dizendo, olha, o paciente ele está passando por um sofrimento porque está com fuga de ar. Então, por favor, ajuste a máscara. Isso acontece automaticamente. Quando o cuidador da família não consegue resolver o problema, o sistema se comunica com a equipe de saúde do hospital e orienta a equipe de saúde a entrar em contato com a família para resolver o problema daquele paciente. O próprio sistema já manda uma mensagem para o hospital? Tudo automaticamente. E também para o cuidador, primeiro dando as orientações iniciais. Se ainda assim não for resolvido, aí o sistema ele entra em contato com a equipe do hospital. Um exemplo que ele fala, ajuste a máscara porque o paciente está com fuga de ar, que é normal. Às vezes o paciente ele fez um movimento da cabeça, a máscara do ventilador mecânico afastou, e aí o ar que era para ele estar respirando melhor fica tendo fuga, e aí baixa a saturação de oxigênio e tudo. E quanto mais restrito esse monitoramento, melhor a qualidade de sobrevida desse paciente, vai demorar mais a ter um processo de traqueostomia e tudo. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem aqui umas imagens de outros projetos. Explica para a gente o que são. Esse é um projeto que nós chamamos de olho biônico. Esse é o Sidney ele tem deficiência visual e nós desenvolvemos um equipamento que monitora buracos na rua, obstáculos que estão na altura da cintura e também na altura da cabeça. Esse é um outro projeto chamado de E-Guia, que ele ajuda o deficiente visual no sistema de transporte urbano, avisando quando o ônibus chegou, quando o ônibus chega na parada, mas o que é mais importante disso é que o deficiente visual ele tem uma queixa. Ele diz, eu estou na parada de ônibus, né, e o meu ônibus chega e eu não sei quando ele está chegando. Eu peço para alguém me avisar, essa pessoa esquece, porque não é o hábito dele estar ali, e essa pessoa vai embora. Então o sistema passa a avisar para ele, para o celular, quando esse ônibus chega. Esse é o outro projeto chamado de Observatório do Aedes, onde a gente permitiu que a população seja coparticipante do controle e do combate ao Aedes aegypti, denunciando os focos de dengue em todo o país. Os focos, na verdade, não de dengue, o foco do mosquito, né? Esse é um projeto chamado de Autônomos, que ele monitora o movimento dos olhos do paciente e, através do movimento dos olhos, ele permite que o paciente se comunique com o meio externo. Ele liga um ar-condicionado, ele desliga o ar-condicionado, ele muda a temperatura, liga a TV e consegue conversar. Seria para os pacientes com ela? Com esclerose lateral amiotrófica. Esse é um outro projeto que nós temos para câncer de boca. Pacientes que têm câncer de boca e perdem massa óssea, nós conseguimos, através de computação 3D, reconstruir aquela imagem, imprimir aquela parte de massa óssea que ele vai perder numa impressora que imprime materiais biocompatíveis e nós fazemos o implante. Esse projeto ele é muito legal porque um processo desse hoje custa para o SUS de 300 a 500 mil reais. E nós conseguimos imprimir uma peça dessa de R$ 1 a R$ 3 no nosso laboratório. Então, um custo muito baixo. E aí dá para atingir muito mais gente, né? Muito mais gente e passa a fazer o que está na lei, né? Que é você ter um SUS que você consegue incluir todas as pessoas, integral. Esse é um projeto na área de robótica que nós temos, que a gente desenvolve projetos na área de órteses e próteses, que é uma das áreas do laboratório, e também foi mostrado aí um projeto na área de análise de equilíbrio de pacientes com diabetes, que também é um trabalho que nós fazemos lá no nosso LAIS. Então, é interessante ver que realmente são muitas áreas, isso, né? Como é que é organizado esse... Como é que a gente organiza isso, né? Essa é uma pergunta que é recorrente, viu, Roberta? Isso daí... Pô, como é que vocês dão conta de tantos projetos assim? E muito variados, né? Muito variado. Pela formação da equipe, né? Na verdade, é um desafio no mundo todo, não é só no Brasil. É um desafio mundial você conseguir integrar saberes diferentes, né? O que a gente chama de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade. O que eu digo é que o laboratório ele trabalha já numa vertente diferente, na questão da
transdisciplinaridade. O que é isso? É que, de fato, todas as áreas estão integradas e aquelas coisas que nós produzimos ali, aquelas tecnologias, ela vai desde um conhecimento na área de ciências humanas, aí você diz, Ricardo, o que é que tem a ver a ciência humana com a engenharia e com a área da saúde? Tudo. Tem tudo a ver. Vou dar um exemplo aqui, que é o que eu falo com meus alunos da engenharia biomédica lá na UFRN, né? Quando a gente desenvolve uma tecnologia no campo da educação para a formação de trabalhadores no sistema de saúde, eu posso ter o melhor professor da área de medicina, né? O melhor. Mas será que esse professor, na hora que eu coloco ele na frente de uma câmera para fazer uma videoaula e explicar, ele vai ter a mesma desenvoltura de um ator? Então, aqueles alunos da área de humanas que estudam esse tema, eles participam da produção desse conteúdo junto com esse médico, junto com esse engenheiro que tem aquele conhecimento e ele vai interpretar, por exemplo, uma situação, problema. Então, é muito melhor você ter alguém da área de humanas fazendo esse trabalho do que o médico. Aí você diz, e qual o papel do professor aí? Orientar e garantir que aquele roteiro que foi produzido para dar visão sobre um determinado conteúdo acadêmico, ele esteja realmente sendo falado e dito e transmitido de forma correta, dentro da linguagem médica, dentro da linguagem da engenharia, que o aluno, por exemplo, ou o pesquisador da área de artes, ele não sabe, mas ele sabe interpretar. E ele estudou para isso daí. Então, a gente consegue ligar esses conhecimentos. A mesma coisa acontece quando eu pego um aluno da engenharia elétrica, por exemplo, ou da engenharia biomédica, e eu coloco para trabalhar com cardiologista. Tanto o cardiologista vai se apropriar de conhecimentos da área da engenharia elétrica, para entender que quando um coração bate, ele manda um pulso elétrico, como o aluno da engenharia vai entender que o músculo, todo o movimento do músculo e todo o funcionamento fisiológico do coração. Então, essa integração, ela já existe e está na natureza. Só que, às vezes, as áreas não conseguem entender isso. E quando a gente consegue juntar essas áreas de forma mais inteligente ou com um processo pedagógico melhor, isso tem uma fluidez muito grande e a gente consegue produzir materiais e pesquisas de um impacto muito grande. Quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente tende a pensar em coisas futuristas, ultramodernas, até como a gente viu aqui, né? Mão robótica, tem tecnologia de ponta, mas vocês também têm projetos assim, de muito impacto, por exemplo, como eu vi a questão da maternidade de alto risco, que conseguiu otimizar, né, o atendimento simplesmente organizando um sistema de organização do protocolo. Como é que é isso? Excelente, Roberto. Essa pergunta é fantástica. Então, quando a gente estuda tecnologia para a área de saúde, ela não quer dizer somente um hardware ou algo muito complexo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O desenvolvimento de uma tecnologia, às vezes, é uma mudança no processo de trabalho que vai gerar uma economia para o Sistema Único de Saúde enorme. Não é, por exemplo, o caso do projeto Elítia. Né? Elítia, no grego, na mitologia grega, significa a deusa que é responsável pela gestação das mulheres, né? De cuidar dessa gestação. Então, nós fizemos um trabalho, a gente descobriu que existia um problema na maternidade, Januário Sico, que é da universidade, e esse problema deve ser no Brasil todo, porque ele é um projeto que tem scalability, ou seja, tem escalabilidade, e pode ser aplicado em qualquer lugar, e que é o seguinte, muitas das mulheres que são encaminhadas para as capitais, elas com suspeita de alto risco, 70% dessas mulheres não têm gravidez de alto risco. E por que elas estão sendo encaminhadas? Porque esse protocolo que faz essa triagem, ele é desconhecido pelas equipes de saúde da família que estão no interior do Brasil. Então, o que é que nós fizemos? Existe um protocolo que tem evidência científica, que já foi validado no Brasil pela comunidade científica. Nós criamos um sistema de informação usando técnicas e sistemas inteligentes, o que nós chamamos de conhecimento especialista. Embutimos esse conhecimento especialista no sistema, isso é a tese de doutorado de uma aluna chamada Diáscara Menescal, que é professora da Universidade do Semiárido, lá no Rio Grande do Norte. E o médico, o profissional de saúde, ele entra com os dados desse paciente e o sistema ele consegue fazer uma inferência lógica e, a partir dessa inferência lógica, ele diz com 94% de certeza se essa mulher tem ou não a gravidez de alto risco. Aí a pergunta que a gente pode fazer aqui, Ricardo, então é o sistema que vai decidir? Não. O sistema ele vai mostrar para a equipe médica lá da maternidade
o protocolo, a decisão que ele tomou e, a partir daí, cabe à equipe médica especialista, de fato, tomar a decisão. Qual é a vantagem disso? Eu vou reduzir deslocamento, eu vou melhorar a qualidade do atendimento e a maternidade, que atende gravidez de alto risco, vai focar somente no trabalho que é a competência dela, que é atender a mulher que tem gravidez de alto risco e não fazer essa triagem que já deveria estar sendo feita na atenção primária. Então, esse é um procedimento que vai permitir que a maternidade possa atender 70% a mais de pessoas, uma vez que eu reduzi, por exemplo, eu fiz essa triagem já na atenção primária. Então, com isso você otimiza custo e otimizando custos, você consegue fazer mais com menos, que é o que qualquer gestor da área de saúde quer fazer. Eu tive agora, o mês passado, em Harvard, e de lá eu fui para a Flórida. Tem um hospital que nós desenvolvemos uma pesquisa lá, que é o Baptist Hospital. Na Flórida, é um dos maiores hospitais. E uma das coisas que eles fazem é estudar os processos que tem dentro desse hospital para reduzir, para otimizar os processos de trabalho. Otimizar o processo de trabalho é o que é que eu estou fazendo aqui que é redundante, que eu poderia retirar do meu processo e que eu vou atender melhor os meus pacientes. Porque o foco é sempre atender melhor o paciente. E aí, numa mudança de processo dessas, numa única mudança, eles conseguiram gerar uma economia de $500 por paciente. Você imagina um hospital que tem 750 leitos, a economia que ele está fazendo no final de um ano. Se ele atende milhares de pacientes, vezes $500. A mesma coisa pode ser feita no Brasil. Então, existem outros grupos de pesquisa que estudam processos aqui. Então, isso é muito importante. Às vezes, são processos que não são bem pensados e o hospital deixa de arrecadar, ou alguma falha no processo que está gerando filas de atendimento. Ontem mesmo eu tive uma reunião no Ministério da Saúde e lá foi discutido, por exemplo, a questão de teorias das filas. Que é isso? É um problema da engenharia que estuda teorias das filas para hoje muito aplicado na questão das comunicações, mas que podem ser aplicados nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, em todos os níveis da atenção à saúde, para melhorar o atendimento e otimizar os processos. E com isso quem ganha? Toda a população, todos os usuários da saúde. E os gestores, porque vão ter um custo menor para atender com mais qualidade os pacientes. Então, a ideia é sempre trazer essas inovações tecnológicas para o SUS. Isso, para o SUS. E isso já está acontecendo fora do Rio Grande do Norte? Já tem, no resto do Brasil já está sendo implementado também? Já. O que é que nós fazemos hoje? Nós somos o único laboratório, né, hoje, atualmente, da rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela é uma empresa que administra 40 hospitais em todo o Brasil, 39 hospitais. E dessa rede, nós somos o único laboratório. Nós desenvolvemos tecnologia hoje, Roberto, não somente por contexto local. Qualquer tecnologia que nós vamos desenvolver no laboratório, ela primeiro tem que ter alguns critérios, que é impacto social, qual o impacto que esse trabalho pode ser causado. Segundo, escalabilidade. Eu consigo levar essa tecnologia para o Brasil todo? E terceiro, eu consigo reproduzir essa experiência em outros lugares? E custo disso daí? E quanto de valor essa coisa vai agregar para a tecnologia no nosso país? É possível uma tecnologia dessa ir para fora do Brasil? Então, essas questões são coisas que nós colocamos. E aí, voltando para a pergunta que você fez, isso está sendo utilizado no Brasil? Sim. Nós temos uma plataforma que nós desenvolvemos junto com o Ministério da Saúde, chamado de AvaSUS. O que é isso? Ambiente Virtual de Formação para o Sistema Único de Saúde. Essa plataforma já tem hoje mais de 120 mil usuários, mais de 130 mil certificados emitidos e mais de 250 mil matrículas realizadas. Um projeto que tem aí pouco mais de um ano. E ela é utilizada em todo o território nacional. Todo o território nacional, todas as regiões, todos os estados têm pelo menos 500, 600 cursistas fazendo curso numa plataforma que hoje já é considerada uma das maiores plataformas de formação humana em saúde das Américas. Eu tive em Harvard em abril de 2016, justamente para apresentar essas tecnologias, a convite deles, para apresentar que tecnologias eram essas que o laboratório de inovação tecnológica em saúde estava fazendo no Brasil, que estava tendo esses impactos. Quais eram as tecnologias que nós fomos apresentar lá? O AvaSUS, a Plataforma Nacional de Recursos Humanos em Saúde. Nós somos um dos poucos países da América que tem uma plataforma que consegue dar uma visão geral de todos os recursos humanos em saúde. E quando eu falo de recursos humanos em saúde, é um desafio mundial.
porque é uma das áreas que tem o maior contingente de trabalhadores em todas as esferas do mundo do trabalho. Por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 3,2 milhões de pessoas envolvidas com a saúde. Então, você imagine a dificuldade que é para você fazer a gestão de recursos humanos nessa área. E quando eu falo de gestão de recursos humanos, eu me preocupo também com a formação continuada e ao longo da vida dessas pessoas. Então, desenvolver tecnologias que possam qualificar melhor a oferta. Que tipo de oferta eu tenho que dar para esse trabalhador que vai ter impacto no serviço? Né? Como é que eu dimensiono a minha força de trabalho? Sempre você que está na imprensa, toda a comunidade brasileira de forma geral, nós que somos cidadãos, nós estamos sempre ouvindo na imprensa que faltou médico, falta pediatra. Então, essa plataforma ela vem justamente para descortinar algumas coisas e mostrar uma radiografia online, né, e a cada período que o gestor deseja, como é que está a minha força de trabalho no país. E, a partir daí, fazer estudos para dimensionamento da força de trabalho. Eu quero melhorar a oferta de pediatria. O que é que eu preciso fazer? Contratar mais pessoas? Melhorar a minha escala de oferta? Então, são tecnologias que a gente está desenvolvendo que está no mundo dos sistemas de informação e que trabalha com conceitos muito novos, que é Big Data, mineração de dados, sistemas inteligentes, redes neurais artificiais, mas que, para isso, eu tenho essa comunidade desses pesquisadores da área da engenharia, da área da computação, da estatística, trabalhando muito fortemente com profissionais da área de saúde e também da área de administração. Então, quando eu falo de transdisciplinaridade, eu gosto muito de dizer que se tem uma área que de fato é transdisciplinar, como o Mohan fala, é a área de tecnologia para a saúde, porque você consegue juntar quase que naturalmente, né, esses saberes aí. E de onde vêm os recursos? Como é financiado, Laís? Também, boa pergunta. O laboratório, nós temos vários projetos. Hoje são 60 projetos que nós desenvolvemos, mais de 60 projetos. Alguns projetos nós desenvolvemos com recursos da própria universidade. Um exemplo de recurso da universidade, um aluno que vem trabalhar voluntariamente e um professor que participa disso. Mas a gente está sempre trabalhando para captar recurso e fomento. Então, hoje, o maior fomentador das nossas pesquisas no laboratório é o governo federal, essencialmente o Ministério da Saúde, que é quem mais patrocina as nossas pesquisas, mas a gente está sempre buscando novas parcerias. Agora, esse ano, nós estamos buscando parceria muito forte com o setor privado, para ter também uma outra fonte de pesquisa. E aí, uma outra fonte de recursos para nossas pesquisas. E aí, estamos fazendo alguma aproximação com indústrias na área em São Paulo, em Campina Grande, em Campinas também. Então, empresas de grande porte que têm interesse nesse tema que a gente desenvolve. E aí, você entrou num ponto-chave, né, que é justamente a dificuldade que nós temos no Brasil para a captação de recursos. Né? Hoje, o maior financiador de pesquisas no país é o setor público, quando, na verdade, deveria ser o setor privado. Quando a gente vai para os grandes os países desenvolvidos, que têm receitas maiores na área de royalties, há uma forte presença do setor privado no desenvolvimento e no apoio à pesquisa. No Brasil, 95% da pesquisa, ou pouco mais do que isso, vem do recurso público. 5% ou menos do que isso do setor privado. Já em países mais desenvolvidos, que têm uma cultura maior de incentivo à inovação tecnológica e ao desenvolvimento científico, esse cenário ele inverte. Você tem 95% do financiamento do setor privado. E o que é que falta para isso? Lei, né, mesmo com o marco da ciência e tecnologia, que foi a lei que a gestão anterior criou, mas ainda deixou muitas lacunas. Então, no Brasil, os grandes centros de pesquisa estão nas universidades públicas. Né? Então, existe uma burocracia muito grande em cima das universidades, que dificulta essa relação com o setor privado. Então, não tem muita clareza. A lei de inovação, a mais nova, não foi regulamentada e os órgãos de controle ainda olham para a lei de 2004. Então, há um desafio muito grande para os pesquisadores, para os reitores, para quem pode mudar essas questões no país, que é tentar fazer com que o nosso país seja menos burocrático e tenha uma lente para a pesquisa como uma política de Estado e não uma política de governo. Então, quem está nos assistindo, se quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no site do Laís, não é isso? Que é o nosso site é o www.lais.uol, com H, né, que é de Hospital Universitário Onofre Lopes,
Lá vocês vão encontrar todos os projetos do laboratório, vão encontrar os pesquisadores, quem faz parte desse time do LAIS. Ricardo, muito obrigada e parabéns também pelo trabalho de vocês. Roberto, eu que agradeço. Para mim é uma grande oportunidade poder falar de ciência e tecnologia e sobre o laboratório e sempre estaremos disponíveis para falar sobre esse tema aqui com você. E eu agradeço também a você que nos assiste. Mande suas críticas e sugestões para a gente por WhatsApp no número 61999661616 ou ligue gratuitamente para 0800 61 2211. Esse programa sobre inovação tecnológica em saúde já está disponível na internet em senado.leg.br/TV. E lá você também pode ver muitos outros programas da TV Senado. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.